Bom dia, meus amados, que vocês tenham uma manhã abençoada, que tudo dê certo para vocês, em nome de Jesus. Amém? Amados, você que não é inscrito no canal, eu quero convidar a você a inscrever no canal, a compartilhar essa mensagem pelo menos com um conhecido seu. Quero que você ouça essa palavra até o final, que no final eu vou estar orando por sua casa, por sua família. E não esqueça aí de você apertar o joinha, o like. Quando você aperta o joinha aí, o YouTube também vai mandar essas mensagens para outras pessoas. Você me ajuda com o canal e também na evangelização, amém? Vamos ao texto da Bíblia hoje. Eu quero ler com vocês Tito no capítulo 2, no versículo 11, a qual a Bíblia está dizendo: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Amém? Olha que palavra maravilhosa de Deus para mim e para a sua vida. A graça de Deus, a graça é o favor de Deus. É algo que eu e você não merecia, mas porque Deus é bom, porque Deus, Ele nos ama, Ele decidiu nos abençoar. Ele decidiu derramar a graça dele sobre todos aqueles que creem. A salvação, meus amados, é para todos os homens. A grande questão é, ali em João 3,18 vai dizer: aquele que crê será salvo e quem não crê já está condenado. A condição que Deus coloca é você acreditar, você crer, você receber, E você só pode receber essa graça mediante a fé. Quando você se achega com fé diante de Deus, você recebe essa graça e você recebe esse favor sobre a sua vida, você recebe o perdão pelos seus pecados e você é purificado. A Bíblia vai dizer ali em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Olha que palavra maravilhosa. Então a salvação, ela vem através de Deus, mediante a fé. Então Deus nos dá um presente, E nós temos que receber esse presente. E esse presente nós recebemos pela fé. Quando nós cremos em Jesus, quando nós recebemos o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida, nós recebemos a graça de Deus na nossa vida. E aí nós somos perdoados de nossos pecados. Porque quando nós recebemos Jesus, é quando nós reconhecemos que nós somos falhos e precisamos de um Salvador. E aí Ele derrama a graça dele sobre as nossas vidas. E a palavra está dizendo que não é por obras para que ninguém se glorie. É um presente de Deus, é a bondade de Deus sendo manifesta na minha vida e na sua vida. Ali em 1 Timóteo, no capítulo 2, do versículo do 1 ao 4, a Bíblia vai dizer que a vontade de Deus é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus, que todos venham ter um encontro com a verdade, que todos conheçam a graça dele, que todos conheçam que ele é bom e ele está disposto a perdoar e a salvar todos aqueles que se achegam diante da presença dele. Todos aqueles que se achegarem com fé diante da presença do Senhor Jesus, se arrepender de seus pecados, serão salvos. Deus não faz exceção de pessoas. Ele está de braços abertos para salvar. Ali em Ezequiel, no capítulo 33, no versículo 11, a Bíblia vai dizer que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, mas quando o ímpio se arrepende de seus pecados, Deus, ele salva, Esse é o Deus de amor, o Deus que ama, o Deus que deseja que todos venham conhecê-lo verdadeiramente. Em João 3,16, a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Compreenda que Deus está dizendo que ele deu para todo aquele que crê. Todo aquele que acredita em Jesus Cristo, que arrepende de seus pecados, esse é salvo. Deus não faz exceção. Deus está disposto a salvar a todos. A grande questão é se você está disposto a receber essa grande salvação. Imagine que se você estivesse caindo num buraco e você estivesse segurando numa raiz de uma árvore e você estivesse despencando e Jesus viesse e estendesse as mãos para você. O que você precisa fazer para não cair nesse buraco é somente erguer a sua mão e pegar na mão de Jesus. Aí você pode decidir entre segurar na raiz até
a sua mão escapar e você cair, ou você estender as mãos para Jesus e Ele tirar você desse buraco. A decisão é sua, você que decide se você vai dar as mãos para Jesus ou não. A Bíblia vai dizer ali em Apocalipse 3:20, Jesus vai dizer: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele vai cear comigo. Então, a decisão, meus amados, é sua. Cabe você abrir a porta para Jesus entrar. Ele está batendo na porta do teu coração nesta manhã. Ele quer ter um encontro com você, ele quer mudar a tua história, ele quer renovar, ele quer trazer paz no seu coração, ele quer trazer alegria no seu coração. Mas você precisa abrir a porta. Abra a porta da tua casa, abre a porta do teu coração para Jesus entrar. E você abre a porta quando você se prostra diante dele e fala: Jesus, eu te recebo como único Senhor e Salvador da minha vida. Quando você diz: Jesus, tem misericórdia de mim, eu preciso de ti, eu preciso da tua ajuda, você chega em Jesus e fala: Jesus, me ensina a buscar a tua presença, me ensina, Jesus, a ter um encontro contigo, me ensina o que eu devo fazer, me conduz, Senhor Jesus, a tua presença, e dessa maneira ele vem ao teu socorro, ele muda a sua história, ele entra no teu coração, ele faz morada no seu coração, e uma vez que ele faz morada no seu coração, todo o mal cai por terra, porque o mal não pode suportar a presença de Deus. Aonde, meus amados, está a presença de Deus ali, o mal bate em retirada. O que você precisa fazer é somente receber essa graça. Deus está disposto a mudar a tua história, se você somente der um passo de fé diante da presença dele. Em 2 Coríntios, ali no capítulo 12, no versículo 9, a Bíblia está dizendo, mas ele disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Amém, meus amados? Então está dizendo que a graça de Deus é suficiente. Aqui o apóstolo Paulo chegou diante de Deus, né, e foi orar para que Deus livrasse ele do espinho da carne que estava atormentando ele, e Deus vai falar: Paulo, a minha graça é suficiente para você. E no momento que Paulo reconhece a graça de Deus, o favor de Deus, aí ele compreende que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza dele. Com as forças dele ele não conseguia, com as forças dos próprios braços dele, mas uma vez que ele colocou a confiança em Deus, ele se achegou diante de Deus, aí Deus derramou graça, e a graça dele era suficiente para ele sair daquela situação. A graça de Deus é suficiente para mudar a tua história. A graça de Deus é suficiente para elevar você a um nível mais alto. Mas você tem que compreender que o poder de Deus aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você reconhece que você não tem força em si mesmo, aí Deus opera. Aí você se torna grande. Aí aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer ali em Efésios 6:10, fortaleça no Senhor e na força do seu poder. E aí quando você se fortalece em Deus e na força do poder de Deus, aí você se torna forte, porque a graça dele, o poder dele começa a fluir e operar na sua vida. Em Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 15, no versículo 11, a Bíblia está dizendo: de modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Aqui o apóstolo Paulo está se referindo que, como eles criam, eles também acreditavam em Jesus, que eram salvos pela graça do Senhor Jesus, pelo favor de Deus. Eles eram salvos pela bondade de Deus. Eles colocaram a confiança em Jesus Cristo e por isso receberam a salvação, receberam aí o presente de Deus. Em Hebreus 4:16, olha o que a Bíblia está dizendo: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontraremos graça que nos ajude no momento da necessidade. Olha, aproximemos do trono da graça com toda a confiança, o trono da graça, o trono do favor de Deus. Nós podemos se achegar confiante,
porque Cristo já nos perdoou, porque Cristo já nos purificou, porque Ele está de braços abertos, Ele não está apontando o nosso pecado, mas Ele está querendo transformar as nossas vidas, Ele está querendo dar uma vida nova, e quando nós chegamos com confiança diante desse trono, nós vamos receber a misericórdia. A misericórdia é aquilo que nós não merecíamos, né? Nós merecíamos a condenação, mas Deus nos dá a salvação. Essa é a misericórdia de Deus. Nós recebemos essa misericórdia. E aí nós encontramos a graça que nos ajuda, a graça que nos levanta. Deus derrama favor, e aquilo que nós não conseguimos fazer por nossas forças, aí começa a se tornar possível, porque o poder de Deus começa a operar e fluir dentro do nosso coração, né? Jesus, ele vai dizer: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele se referia ao Espírito Santo que ia ser derramado sobre os corações. Você pode ler ali em João, no capítulo 7, no versículo 38 e no versículo 39. E uma vez que o Espírito Santo vem para dentro de você, quando você recebe Jesus, ele começa a fluir essa graça de dentro do teu coração, ele começa a capacitar você e você se torna livre. Deus liberta você do poder do pecado, Deus liberta você e você passa a vencer o vício, a tentação, porque Deus derrama graça, Deus derrama favor, e você passa a dizer não para o pecado, porque Cristo libertou você. Ele derrama favor, assim como ele derramou favor sobre a vida de Maria Madalena, ele derrama favor sobre a sua vida, e você levanta firme na presença de Deus como um vencedor. E para finalizar, o último versículo ali, em Efésios 2:10, está dizendo: porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Amém? Então Deus preparou para que eu e você fizéssemos boas obras, para que nós fizéssemos o que era correto e o que era certo, através da graça dele. Se nós estivermos na graça de Deus, se você estiver sobre o favor de Deus, você vai ser livre do pecado. Não tem como você continuar na escravidão e estar na graça. Se você estiver na graça, o pecado perde a força na sua vida e você se torna livre. Porque Jesus, ele vai dizer em João 8:36, se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. E ele liberta você quando você recebe ele como único Senhor e Salvador na sua vida. Ele derrama a graça, e aí você se torna uma pessoa verdadeiramente livre. Amém? Eu quero estar orando por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que ouviram essa mensagem, essa palavra, que eles sejam renovados, que eles recebam a tua graça, que eles recebam teu favor. Eu declaro a vitória na vida deles e de seus familiares, que a tua graça transborde em abundância sobre os lares dos ouvintes, que eles sejam renovados agora pelo teu Espírito, que eles sintam o toque do teu Espírito fluindo agora dentro do coração deles, em nome de Jesus. Amém.